Neste vídeo, você vai conhecer o momento mais tenso e misterioso da vida de Padre Cícero Romão Batista. O dia em que, com o coração firme em Deus, ele enfrentou uma condenação direta da própria igreja que tanto amava. Foi acusado, silenciado, proibido de exercer seu ministério. E ainda assim, escolheu não abandonar sua missão. Com humildade, coragem e uma fé que desafiava explicações humanas, ele não apenas resistiu, ele venceu. Descubra o que realmente aconteceu por trás do escândalo, das cartas escondidas e da fé inabalável que transformou um padre nordestino em um santo para o povo. Era o ano de 1891. Em Juazeiro do Norte, o povo amanhecia entre o cantar dos galos e as orações do dia, como de costume. Mas naquele mês, o burburinho era outro. A cidade, que antes vivia em paz, agora se enchia de tensão. O motivo? A igreja, em Roma, havia enviado uma ordem. Padre Cícero Romão Batista estava proibido de celebrar missa. A notícia chegou como um trovão. Ninguém ali compreendia como aquele homem, tão querido, tão respeitado, tão dedicado à fé e ao povo, podia estar sendo punido justamente pela própria igreja. Para os devotos, era como se tivessem colocado uma mordaça na boca da oração. Como se o céu tivesse se fechado, sem explicação. Mas os fatos não surgiram do nada. Tudo começou anos antes, com o que muitos chamaram de milagre. Durante a comunhão, uma hóstia consagrada na boca de uma beata começou a sangrar. O acontecimento se repetiu, e logo se espalhou. O povo acreditava que era sinal de Deus. Os fiéis corriam para ver. E o nome de Padre Cícero se espalhava pelo sertão, cercado de fervor. Mas do outro lado do oceano, em Roma, a igreja via com desconfiança. Relatórios foram enviados, investigações iniciadas, cartas trocadas. O Vaticano não aceitava como legítima aquela manifestação. Alegavam exagero, superstição, manipulação popular. E, num gesto duro, vieram as punições. Padre Cícero foi suspenso, impedido de celebrar sacramentos. Acusado de enganar o povo com supostos milagres. Foi uma dor imensa. Para um homem que havia entregue sua vida à igreja, ser julgado por ela era ferida aberta. Mas o mais impressionante não foi a acusação. Foi a resposta. Padre Cícero não se rebelou. Não atacou. Não abandonou a batina. Ele ajoelhou-se diante do altar, mesmo impedido de celebrar, e disse, diante de um pequeno grupo que assistia com lágrimas nos olhos: se não posso mais oferecer o corpo de Cristo, ainda posso oferecer o meu. Que minha vida seja a hóstia viva. E assim, começou o maior ato de resistência silenciosa já visto no sertão. Padre Cícero continuou sua missão. Ajudou o povo, orientou, ouviu confissões no ouvido, aconselhou famílias, liderou sem jamais levantar a voz contra a igreja. Ele preferia o silêncio do justo à revolta dos orgulhosos. E foi nesse silêncio que ele começou a vencer. O povo não o abandonou. Ao contrário, passou a vê-lo com ainda mais reverência. Porque ali estava um homem que não lutava por si mesmo. Lutava por sua fé, por sua missão, por seu povo. E essa luta estava só começando. A ordem de Roma chegou como faca. A voz de Padre Cícero, antes ouvida nos altares e nas missas, foi silenciada pela hierarquia da igreja. Mas enquanto as paredes da capela ficaram mais caladas, o coração do povo começou a gritar. Em Juazeiro, o povo não entendeu o motivo da punição. Eles viam com os próprios olhos o bem que o Padim fazia. Era ele quem visitava os doentes, que acolhia as viúvas, que orientava os jovens. Era ele quem, mesmo sem riqueza, fazia de tudo para que ninguém passasse fome ou perdesse a fé. E agora, impedido de celebrar a missa, ele não se afastou. Continuou ali,
entre o povo, como sempre. Mas o seu silêncio doía. Era um silêncio que falava mais do que muitas palavras. Na missa de domingo, o altar ficou vazio. O povo entrou, mas ficou sem ouvir sua voz. Muitos choraram. Alguns se ajoelharam e rezaram em silêncio. Outros olhavam para o céu, como se quisessem entender: por que, meu Deus? Foi nesse tempo que Padre Cícero começou a escrever mais cartas. Registrava suas reflexões, sua dor, mas também sua esperança. Numa delas, escreveu: se meu canto foi calado, que minha vida fale. Se minhas mãos não podem mais erguer o cálice, que se estendam para levantar os caídos. E foi o que ele fez. Começou a visitar casas humildes, a ensinar o catecismo aos pequenos no terreiro, a ouvir confissões em bancos de praça. Não se importava com a posição, com o julgamento, com a humilhação. Ele só queria continuar servindo a Deus e ao povo. Do lado de fora, a cidade reagia. A notícia da punição se espalhou por todo o sertão. Devotos vinham de longe, não mais em busca de milagres, mas em sinal de solidariedade. Queriam ver o homem que havia sido calado e, ainda assim, seguia falando com atitudes. Velhos e jovens se reuniam em novenas improvisadas. As rezadeiras passavam a noite orando pela justiça divina. Cartas foram enviadas a bispos e padres pedindo o retorno do Padim ao altar. Mas Roma permanecia em silêncio. Padre Cícero, porém, não guardava rancor. Nem reclamava. Ele dizia: se me tiraram a voz da missa, não me tiraram o evangelho do coração. E é com ele que seguirei. Essa postura comoveu até os mais céticos. A fé do povo crescia. A figura de Padre Cícero, mesmo proibida de exercer sua função plena, se tornava ainda mais sagrada aos olhos do sertanejo. Era como se sua cruz tivesse aumentado. E ele a carregava sem reclamar, com a mansidão dos justos e a firmeza dos profetas. Seu silêncio se tornará clamor. E o clamor do povo estava ecoando até os céus. O tempo passou, mas a fé do povo só crescia. O que deveria ser o fim da missão de Padre Cícero virou, na verdade, o início de algo muito maior. A suspensão canônica decretada por Roma não afastou o povo, aproximou. Não calou sua fé, fortaleceu. Não diminuiu sua voz, multiplicou. Padre Cícero, sem altar, tornou-se altar vivo. As romarias, antes anuais, passaram a ser constantes. Gente do Ceará, do Piauí, da Paraíba, de Pernambuco, todos vinham. Uns a pé, outros em carros de boi, outros carregando esvotos. A estrada para Juazeiro do Norte virou trilha de fé. Eles não vinham por espetáculo, nem por milagres rápidos. Vinham porque sabiam que ali, naquele chão, tinha alguém que sentia como eles. Ele é um de nós, diziam os romeiros. Ele sabe o que é ser humilhado e continuar rezando. Aos olhos do Vaticano, Padre Cícero era um problema disciplinar. Mas para o sertão, ele era profeta, pai, pastor, santo. E foi no auge desse silêncio forçado que surgiu o que muitos chamaram de Revolução da Fé. Uma multidão de romeiros chegou a Juazeiro em um mês de setembro. Vinham para rezar, mas também para pedir justiça. Queriam ver o Padim restaurado. Não como ato de vaidade, mas como ato de reparação espiritual. Padre Cícero, porém, continuava firme em sua postura. Nada pedia para si. Se é vontade de Deus que eu sirva no silêncio, que assim seja. Mas que meu silêncio fale mais do que minha voz. E falava. Era impossível ignorar o que acontecia em Juazeiro. A cidade crescia. A fé do povo se organizava. As escolas, os hospitais, os projetos sociais. Tudo era tocado por mãos simples, mas firmes,
inspiradas por ele. Era o Evangelho encarnado no sertão. Padre Cícero não usava púlpito, mas cada gesto seu era sermão. Ele dizia: o que Roma pensa de mim não é maior do que o que Cristo vê em mim. As autoridades da Igreja, diante da pressão, começaram a rever sua posição. Alguns bispos passaram a falar com mais cautela. Outros admitiam, nos bastidores, que a punição havia sido injusta. Mas não havia como voltar atrás. E Padre Cícero jamais quis vingança, nem reabilitação pública. Ele queria apenas continuar servindo. E serviu. Serviu até o fim, sem jamais perder a ternura, a esperança, a obediência espiritual. Porque, acima de tudo, ele era fiel. Não aos homens, mas a Deus. E sua fé, calada pelos decretos, ecoava nas almas de milhões. Roma pode ter tentado silenciar, mas o sertão escutava cada vez mais alto. A história de Padre Cícero poderia ter sido de revolta, escândalo ou ruína. Mas não foi. Ela se tornou símbolo de outra coisa, da vitória silenciosa da humildade sobre o poder. Ele, que foi proibido de celebrar missa, tornou-se o maior símbolo de fé do povo nordestino. Ele, que foi acusado de fanatismo, passou a ser lembrado como homem de oração, de caridade, de paz. E tudo isso, sem nunca levantar a voz, sem nunca abandonar a batina, sem nunca sair do lado do povo. Enquanto Roma tentava enterrar sua voz, o céu levantava sua missão. Padre Cícero continuou sendo conselheiro de políticos, mediador de conflitos, pacificador em tempos de guerra. Mas nunca buscou cargo, nem glória. Quando perguntavam o que ele queria, respondia com a simplicidade dos santos: quero apenas ser fiel. E foi. Por mais de 40 anos, mesmo suspenso, mesmo calado oficialmente, nunca abandonou seu povo. Nunca se afastou da Igreja, apesar de ter sido afastado por ela. Porque para ele, a Igreja era maior do que os homens que a dirigiam. Era a casa de Deus, mesmo quando os servos falhavam. Essa postura, mais do que qualquer pregação, converteu corações. Muitos padres começaram a ver nele um exemplo. Bispos passaram a estudar sua vida. Teólogos escreveram sobre sua espiritualidade. O homem que Roma queria silenciar, agora era citado nos seminários. O nome que antes era tratado com desconfiança, agora era pronunciado com respeito. E tudo isso aconteceu sem que Padre Cícero exigisse nada. Sua vitória não veio por força, nem por imposição. Veio pela perseverança, pela humildade, pela fidelidade. Porque o verdadeiro vencedor não é o que impõe, mas o que permanece. E ele permaneceu. Até o fim da vida, viveu em Juazeiro, servindo, rezando, orientando. Morreu com fama de santo, mesmo sem ter o título. Foi chorado por milhares, reverenciado por milhões, amado por um povo que viu nele o rosto de Cristo no meio do sertão. E mesmo depois de sua morte, a vitória seguiu crescendo. Décadas depois, a própria Igreja começou a reavaliar sua história. Reconheceu os erros do passado. E hoje, o processo de reabilitação espiritual está em curso. O que era sombra, agora é luz. O que era condenação, agora é redenção. E tudo isso porque um homem escolheu o caminho mais difícil, o da humildade. Quando Padre Cícero fechou os olhos pela última vez, em 20 de julho de 1934, Juazeiro do Norte parou. O céu pareceu mais cinzento naquele dia. O sino da igreja tocou longo, profundo, como quem não queria anunciar o fim, mas sim a eternidade. Milhares de romeiros, muitos sem entender completamente o que havia acontecido, se ajoelharam nas estradas de barro, acenderam velas, e choraram como quem perde não só um líder, mas um pai.
Era o fim de uma vida, mas o início de algo muito maior. A história de Padre Cícero não morreu com ele. Ela cresceu, floresceu, virou devoção popular, virou canção, promessa, romaria. Virou símbolo de resistência, de amor ao povo, de fé vivida com os pés na terra e os olhos no céu. A Igreja que um dia o suspendeu, agora começa a reconhecê-lo. O Vaticano abriu o caminho para sua reabilitação e santificação. Não por pressão, mas porque é impossível calar para sempre a verdade que vem de Deus. E a verdade é essa: Padre Cícero foi fiel. Fiel quando foi acusado. Fiel quando foi calado. Fiel até o fim. Sua vida não foi marcada por milagres de espetáculo, mas por milagres de perseverança. Ele ensinou que o verdadeiro poder não está no púlpito, mas na coerência de quem vive o Evangelho no silêncio, na renúncia, na humildade. Hoje, milhões caminham ao horto, não em busca de respostas fáceis, mas em agradecimento a um homem que viveu a fé com radicalidade. Um homem que enfrentou a maior instituição religiosa do mundo e venceu. Venceu sem gritar. Venceu sem combater. Venceu com fé. E a fé que ele plantou, ninguém mais pode arrancar. Juazeiro do Norte virou lugar santo. Não por decreto, mas por devoção. Cada vela acesa, cada oração murmurada, cada lágrima derramada no pé da estátua gigante do Padim são testemunhos vivos de que a fé não foi vencida, ela venceu. Padre Cícero, com seu chapéu de aba redonda, seu terço na mão, e seu olhar firme, ainda caminha entre o povo. Não com os pés, mas com o coração de quem acredita que o sertão pode ser terra de milagres, mesmo quando tudo parece contra. Porque quem tem fé verdadeira não precisa de palco. Precisa apenas de coragem. E ele teve. Teve mais do que todos. E por isso, venceu.